Que alegria poder estar aqui com vocês, podermos participar dessa hora, dessa meditação, onde estaremos ouvindo um pouquinho da palavra de Deus e aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus quer falar para a gente. Que você nessa noite venha, assim como o salmista, compreender que de fato Deus é o verdadeiro pastor, que Deus é um pastor que está sempre conosco. E o salmo que eu quero meditar com você nessa hora é justamente o Salmo 23, o primeiro versículo, que diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Esse é um dos salmos que nós aprendemos logo na infância. Eu creio que é um dos primeiros salmos que você aprende. Praticamente todo mundo conhece o Salmo 23:1. E o salmista Davi, ele traz um reconhecimento muito grande do Senhor. Um reconhecimento de uma tal grandeza, onde ele reconhece que Jesus é o pastor, que Deus é pastor, e quando Deus ele é o nosso pastor, ele é o seu pastor, ele é o meu pastor, nada nos falta. É interessante que o pastor é aquele que vai cuidar das suas ovelhas. O pastor, ele protege as suas ovelhas do lobo, ele protege as suas ovelhas de animais ferozes que se alimentam dela. Davi, quando ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está falando de algo que ele conhece, de algo que ele vivenciou, o cuidado do pastor com as ovelhas. Davi, antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas. Davi, ele protegeu as suas ovelhas de um leão, protegeu as suas ovelhas de um urso. Davi, ele teve um cuidado muito grande com as suas ovelhas. Ele as levavam para beber água, eles alimentavam as suas ovelhas, ele tinha um cuidado muito grande, muito precioso. E quando ele traz esse salmo, ele está falando de algo prático, de algo que ele vivia tanto na vida dele como pastor, como no cuidado de Deus para com a sua vida. Eu queria que você compreendesse, que você prestasse bastante atenção nos momentos em que estamos vivendo, nas circunstâncias que estamos passando. E quantas vezes a gente pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? Cadê o Deus que todo mundo prega, que todo mundo ensina, que é um Deus próximo, que é um Deus que está constantemente conosco, é um Deus que faz parte da nossa vida? Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, e a gente se vê sozinho no meio da caminhada. Mas eu quero que você reconheça, eu quero que você possa ter a certeza de que Deus, ele é um pastor bem presente. O nosso Deus, ele não é um Deus que fica distante, não é um Deus que dorme. Pelo contrário, ele é um Deus que permanece dia e noite, constantemente olhando para os seus. E nisso nós temos a confirmação no Salmo 121, que diz que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus não descansa. O nosso Deus, ele está constantemente olhando pelos seus. E com isso, 3 coisas quero tratar nessa hora, e que você possa ter a certeza de que Deus está constantemente com você. Primeira coisa, Deus, ele é um pastor presente no sofrimento. Deus é um pastor presente no sofrimento. E quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver justamente isso. O próprio salmista, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O vale era por onde as pessoas passavam, e eram cercadas de montanhas, e você passava pelo vale, e conforme você passava pelo vale, era um momento onde poderia ter ali
ladrões, pessoas que viessem te assaltar, pessoas que assassinos, pessoas que maldosas. E Davi, ele reconhece isso, não importa a circunstância que eu estou passando, não importa o vale que eu estou enfrentando, o que importa é que Deus está comigo. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, mesmo diante das dificuldades, o Senhor é conosco. O Senhor, ele direciona, o Senhor conduz, o Senhor guia os nossos passos diante do sofrimento. Nós estamos passando um período muito difícil e chegamos a uma situação que em quem acreditar? Nós acreditamos no A, acreditamos no B, um fala uma coisa, o outro fala totalmente diferente. Mas desde o início dessa pandemia, é algo que nós precisamos ter, é algo que deve ser constante em nossas vidas, é que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos enfrentar as circunstâncias que tem à nossa volta, precisamos cuidar dos nossos idosos, precisamos cuidar daqueles que estão à nossa volta, mas principalmente nós precisamos fazer a nossa parte, mas a nossa fé, a nossa dependência deve ser totalmente e exclusivamente colocada no Senhor. O Senhor Deus, ele vai ser o nosso socorro, ele vai ser o nosso pastor, ele vai cuidar de nós, justamente diante do sofrimento, diante do perigo. Uma outra circunstância que nós podemos ver na nossa vida é que diante do sofrimento nós temos um socorro bem presente. E esse socorro é o nosso Deus. É um socorro que cuida de nós, é um socorro que conduz a nossa vida, é um socorro que, quando estamos passando as maiores dores na nossa caminhada, Ele está presente. Por isso, não desista diante da dificuldade que você está enfrentando. A palavra de Deus diz que o Senhor é o socorro bem presente na tribulação. E uma certeza que nós temos é que diante do sofrimento, diante das dificuldades da vida, nós precisamos olhar para o alto, de onde nos vem o socorro. E a Bíblia, ela afirma isso, que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, diante do que você enfrenta, diante do que nós estamos enfrentando, nós precisamos confiar unicamente no Senhor. Ter essa certeza de que o Senhor é o nosso pastor, de que nada vai nos faltar, justamente porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso socorro diante do sofrimento. E assim você possa olhar para a sua vida, não para o sofrimento que você está enfrentando, mas que você possa olhar os cuidados de Deus diante desse sofrimento. Que você possa olhar os cuidados de Deus diante das circunstâncias da vida. E é interessante, esses dias eu ouvi uma mulher dizendo, não me lembro o nome dela, mas ela diz o seguinte: gratidão, o que é ser grato? Alguns dizem que ser grato é justamente você chegar e falar: ó Senhor, obrigado, eu te agradeço. E ela diz: isso é oração, isso não é gratidão. Ser grato é diante dos problemas, diante das circunstâncias que você está enfrentando, que você está passando, você puder olhar as coisas boas que têm acontecido. É olhar as coisas boas que têm ocorrido na sua vida diante dessas circunstâncias que vocês estão enfrentando. Então, diante da pandemia que nós estamos passando, diante daquilo que nós estamos enfrentando, nós precisamos ser gratos e olharmos para esse cuidado que o Senhor tem para a nossa vida. Um cuidado onde Ele não vai nos livrar daquilo que estamos vivendo, mas Ele vai nos fazer vitorioso diante daquilo que estamos passando. Cada obstáculo que nós enfrentamos é uma forma onde Deus nos conduz, onde Deus nos prepara, onde Deus nos fortalece,
para que possamos continuar a caminhada da vida, tendo a certeza de que somos dependentes dele, de que precisamos totalmente dele. Então, tenha isso na sua mente. Deus é o seu pastor no meio do sofrimento. Deus é o seu pastor no meio da dificuldade. Uma outra coisa que você precisa sempre ter na sua mente é que o Senhor, ele é o seu pastor que traz descanso. Ele é um pastor que traz o descanso para a sua vida. Não apenas um descanso físico, mas principalmente o descanso da alma, o descanso das emoções, o descanso, aquele descanso que os fardos da vida vêm nos fazer desanimar. O texto vai dizer o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. É impressionante como o Senhor cuida de nós. É impressionante que quando nós estamos cansados, quando nós estamos sobrecarregados, quando nós estamos vivendo uma situação onde não suportamos mais, o Senhor, ele nos traz alívio. O Senhor, ele nos traz o descanso. Como a ovelha que está doente, a ovelha que está com fome, o pastor leva ela para junto das águas para matar a sua sede, leva ela para o pasto para que ela possa se alimentar, para que ela possa comer e também descansar. Ali ela deita, ali ela vai repousar. Enquanto ela repousa, o pastor está atento, está acordado, cuidando das ovelhas, olhando para um lado, para o outro, para ver se não vem nenhum animal predador, nenhum animal que venha destruir a sua ovelha, que venha colocar em pânico o seu rebanho. E mesmo naquela situação em que as ovelhas estão ali correndo o risco de ser apanhada por um predador, ela descansa tranquilamente. Porque assim como ela descansa tranquilamente, ela sabe que o seu pastor está ali cuidando dela. E assim é o nosso Deus. Ele nos traz uma paz que excede todo conhecimento. Essa paz aonde diante dos problemas, diante das dificuldades, diante do sofrimento, nós temos a esperança de uma bonança, nós temos a esperança de um lugar muito melhor, nós temos a certeza da vitória, porque não há vitória sem batalha, não há descanso sem guerra, não há paz sem que nós venhamos a viver momentos de dificuldade, momentos de angústia. E aí o Senhor, ele nos faz um convite, Jesus, ele vai trazer um convite maravilhoso para nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é maravilhoso, porque esse convite vai nos trazer a paz, vai nos trazer o descanso, vai nos trazer o renovo. É isso que nós precisamos entender, que diante da dificuldade, diante do problema, diante das circunstâncias da vida, diante da dor, diante dos problemas que estamos enfrentando, que estamos passando, nós temos paz. Nós temos paz. Eu gosto de falar muito de uma ovelha que eu tive, onde eu pude acompanhar durante 5 anos, passar os problemas que ela havia enfrentado na sua saúde, já ali nos seus 80 a 84 anos. E algumas vezes tive a oportunidade de levá-la ao médico, e aí eu sempre ouvia dos médicos dizendo para ela assim: Dona Nenê, só tem a piorar. Dona Nenê, não tem mais jeito, a senhora está numa idade que as coisas só vão piorar. Cada vez que ela ouvia aquilo, depois eu entrava dentro do carro: e aí, Dona Nenê, como a senhora está? E ela sempre lembrava de um hino, aonde dizia:
Segura estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. A dona Neném, ela já veio a falecer, se não me falha a memória, vão fazer 2 anos que ela faleceu. E a dona Neném, quando ela falava sobre isso, quando ela declarava sobre isso, quando ela relatava sobre o seu sofrimento, ela trazia ao mesmo tempo uma paz tão grande. Não era uma paz dela, não era um descanso dela, mas era um descanso do Senhor, aonde ela tinha certeza de que o Senhor era o socorro dela, onde o Senhor cuidava dela diante daquela circunstância, diante daquele problema que ela estava enfrentando. E aí ela declarava com todas as certezas: o Senhor é o meu pastor. O Senhor me faz descansar, o Senhor me faz repousar. E ela sempre aguardou o dia que o Senhor fosse levar. E aí a dona Neném veio a falecer, deixando esse ensinamento para nós. Mesmo diante de tantas coisas que ela enfrentou, ela mantinha a sua fé. Ela tinha certeza desse pastor que trazia paz diante do sofrimento. E é esse Senhor, e é o mesmo Deus que eu estou falando para você nessa hora, que traz descanso para você, que te traz refrigério, que traz o consolo para a sua alma. Talvez você tenha um grande vazio no seu peito. Talvez você procure o consolo, a paz na bebida. Talvez você procure o seu consolo, a paz no sexo, nas drogas, entre tantas coisas. Mas há um vazio na nossa alma que só o Senhor pode preencher. Há um vazio que só Cristo pode preencher por completo, saciando e nos consolando, nos trazendo a um refrigério da nossa alma. E é Ele que você tem que buscar. É Cristo que você tem que ter em sua vida. É Cristo que você tem que declarar, abrir o seu coração e dizer para Ele: Senhor, enche-me, transforma-me. E o salmista Davi reconhece isso. É só o Senhor que me traz o descanso. Davi, ele passou por várias circunstâncias. Davi, ele passou por perseguição com o rei Saul. Davi passou perseguição com os filisteus, com os seus inimigos. Davi passou a perseguição com o seu próprio filho, Absalão, que tentou matá-lo. É interessante que quando Davi é perseguido por Absalão, que ele foge, que ele se esconde. E ali, quando chega a noite, ele vai dormir. Ele diz só uma coisa: Senhor, deito-me e logo pego no sono, pois só Tu me faz repousar em segurança. É justamente isso, a paz que o Senhor coloca na nossa vida. Que mesmo diante dos problemas, nós podemos deitar, nós podemos fechar os nossos olhos, nós podemos descansar, sabendo que o Senhor é a nossa paz e que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E para finalizarmos, o Senhor é o nosso pastor misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E o texto ele vai nos dizer o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós precisamos entender que a cada dia que nós acordamos, cada dia que nós deitamos, passamos a noite de sono, acordamos, abrimos os nossos olhos, é a misericórdia do Senhor que se renovou sobre as nossas vidas. Nós somos pecadores, nós somos pessoas falhas, nós blasfemamos contra Deus,
Nós muitas vezes duvidamos do poder de Deus. Nós muitas vezes deixamos de crer que Cristo é a solução para os nossos problemas. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos, nós temos desejos pecaminosos, nós cometemos falhas, cometemos erros. Mas o Senhor, Ele é misericordioso para conosco. O Senhor, Ele derrama a sua compaixão sobre a nossa vida. E por isso Ele nos restaura, pela obra do Seu Espírito Santo em nossa vida. Ele nos traz novamente ao reto e único caminho, para que possamos trilhar uma nova caminhada, para que possamos caminhar de uma forma onde nós possamos reconhecer que o nosso pastor, Ele é misericordioso. E Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Davi é um exemplo disso. E Davi, quando ele fala que o Senhor é o pastor dele, que a misericórdia do Senhor está com ele, ele está falando daquilo do que realmente ele viveu e presenciou. Porque Davi, na sua caminhada, houve um adultério. Davi pecou. Além de haver um adultério, Davi também houve um assassinato. Porque Davi matou o esposo de Batseba, Urias. E Natão repreende esse homem: é você. Você adulterou, você matou Urias, você ficou com Batseba, você é esse pecador. Você é esse homem falho. Você errou. E ali Davi abre o seu coração diante de Deus e ele vai para o Salmo 51, onde nós vemos essa declaração bonita que ele reconhece o seu pecado, ele pede perdão a Deus porque ele sabe que pecou contra Deus e fez o que era mal perante os olhos de Deus. Davi, quando olha para essas circunstâncias, ele se arrepende e ele reconhece as misericórdias do Senhor sobre a sua vida. E ali ele diz algo importante para o Senhor: olha, Senhor, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Davi, ele muda de vida porque ele reconhece a graça de Deus sobre a vida dele. E o Senhor te faz um convite nessa noite: reconheça a graça de Deus sobre a sua vida. Saiba que o nosso pastor, que o nosso verdadeiro pastor, que deu a vida por nós na cruz, onde Jesus declara que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, e Jesus, ele fez isso, ele entregou a sua vida pelas ovelhas, ele entregou a sua vida ali no Calvário, derramando o seu sangue, para que a graça do nosso Deus nos alcançasse, para que a graça chegasse até nós, e hoje nós pudéssemos reconhecer que Jesus é o pastor sempre presente. E ele promete isso dizendo que estará conosco até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus direcione a sua noite e que você tenha uma excelente semana para a honra e glória do nosso Deus.